Olá! Hoje a gente vai dar continuidade aos tipos de atraso de linguagem. Então, lembrando, quando a criança não está seguindo o desenvolvimento típico de fala e linguagem, a gente precisa fazer uma avaliação, levar essa criança ao profissional especializado que é o fonoaudiólogo e procurar identificar qual é esse distúrbio, qual é esse transtorno, se precisa fazer intervenção ou apenas orientação. Meu nome é Roberta Navarrete, eu sou fonoaudióloga com experiência em linguagem e alfabetização. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno específico de linguagem, mais conhecido como distúrbio específico de linguagem, que tem a sigla DEL, D-E-L. O DEL, ele muitas vezes se parece com autismo, então por isso também a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes eu vejo em escolas, quando o professor, o coordenador, o orientador chama a família para fazer uma orientação, muitas vezes já passar um possível diagnóstico. Olha, parece que o seu filho é autista. A gente não deve fazer isso nunca, porque essa criança, quando ela vai até um profissional especializado, ela vai passar por uma série de avaliações. A gente vai realizar uma série de protocolos de avaliação para verificar qual é a área que essa criança tem em defasagem e quais são as habilidades, as áreas que ela está ok, que ela está desenvolvendo bem. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar, ao fazer encaminhamento para o pai e já passar um possível diagnóstico. A gente deve encaminhar sim, mas sem falar de diagnóstico. Então, o DEL, o distúrbio específico de linguagem, a característica principal vai ser muito parecida com o atraso de fala e linguagem. A criança vai estar falando pouco, vai estar demorando para falar. Mas a gente vai observando, depois que ela começa uma intervenção, ela tem uma evolução, só que muitas vezes ela regride um pouquinho, depois ela avança, dá 2 passinhos para frente, meio para trás. Então não é um desenvolvimento tão linear, tão certinho. Então é comum isso acontecer no distúrbio específico de linguagem. A gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com autismo, porque algumas características elas vão se confundir e a gente precisa então separar o que é característica do distúrbio específico e o que é característica do autismo, tá? Normalmente, as crianças com DEL, elas podem ter também um prejuízo na linguagem receptiva, no entendimento das ordens. Então, ela vai ter um prejuízo na expressiva, que é a fala propriamente dita, mas ela pode também ter uma dificuldade no momento de entender as ordens. Então, quando ela escuta, mesmo a audição estando ok. Fazendo um parênteses para a audição, é importante a gente realizar a avaliação da audição em todas as crianças com frequência, pelo menos uma vez ao ano. Fez o teste da orelhinha quando nasceu, tá ok, mas continua fazendo uma vez por ano. Muitas vezes a criança pode ter uma infecção de ouvido silenciosa, que a gente não percebe, não tem dor, e essa criança pode estar com a audição prejudicada. Fecha parênteses, nesse caso do DEL, mesmo ela estando com a audição ok, ela escuta bem, mas ela pode ter um prejuízo nessa linguagem receptiva. Então, a mãe dá uma ordem, guarda seu brinquedo, pega a bolsa da mamãe e a criança continua parada, sem atender o que a mãe pediu, o que o pai pediu, ou fala, o quê? Não entende o que a mãe falou. Então, a gente também vai trabalhar esse aspecto na intervenção fonoaudiológica. E outra coisa, como o prejuízo é na linguagem, tanto expressiva e possivelmente na receptiva, essa criança em intervenção, por mais que ela esteja evoluindo, é bem provável que no período de alfabetização ela também apresente dificuldade. Lembrando que a nossa alfabetização, a nossa língua portuguesa, eu preciso de uma linguagem receptiva muito boa. Não é só visual. Eu não enxergo só, não preciso saber apenas que o A é essa letra. Eu preciso ouvir a palavra, ouvir o som e aí associar com a letra, com o visual. Então, se eu tenho um prejuízo na linguagem,
provavelmente a alfabetização também fique prejudicada. Então, é uma criança, sim, que ela precisará fazer o acompanhamento fonoaudiológico por longo período. Muitas vezes, pode ser que a gente trabalhe com alta temporária. Então, eu trabalhei aquele primeiro objetivo, dou um período de alta, tipo umas férias, depois volto para trabalhar com outro objetivo, mas é o profissional que decide isso e não a família que, agora eu cansei, vou parar um pouco. Não, espera o profissional falar, porque pode ser que a gente perca tudo que foi trabalhado anteriormente. Então, se a gente for pensar no atraso de falha de linguagem, que a gente falou no primeiro vídeo, e no distúrbio específico de linguagem, eu preciso de uma atenção maior, sim, no DEL, no distúrbio específico de linguagem. É uma criança que vai ser acompanhada por um tempo maior, tá bom? É isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Se tiver algum outro transtorno ou distúrbio que você já ouviu e tem dúvida do que significa, também escreva aqui nos comentários e compartilhe o nosso vídeo para atingir mais pessoas e esclarecer dúvidas de mais gente. Tchau, tchau!